Pois bem, então vamos dando uma olhada agora num exercício que é proposto nas páginas 176 e 177 do capítulo 14 do livro Criando União. Ele também está colocado na palestra 229. Para começar, eu preciso fazer uma revisão de tudo que foi mostrado nesse capítulo para que nós possamos ter uma ideia melhor do problema que nós enfrentamos como homens e como mulheres. Em primeiro lugar, eu gostaria de que vocês percebessem de que, de alguma maneira, o homem acabou tomando a liderança sobre o processo evolutivo, sobre o processo de segurança da raça que vinha nascendo, e que essa situação acabou se estendendo até os dias de hoje em função de vários erros que vão acontecendo no processo como um todo. Então, o homem, com essa intenção de dominação, ele gera um estresse, ele gera um problema, porque de alguma maneira ele tem medo, mas ele disfarça isso se fazendo de ser superior. Como esse disfarce acontece, para fazer com que esse disfarce faça sentido, ele acaba tendo que explorar e dominar algumas outras coisas, além do mundo lá fora. E eles então começam a explorar e abusar a mulher também, porque a mulher tem menos capacidade física e, portanto, ajuda menos no processo da segurança que vai acontecendo. Então, essa exploração é uma parte que, de alguma maneira, é usada pelo eu inferior desse homem. E esse homem, então, nesse momento, por optar ir nessa direção, ele acaba perdendo a possibilidade de usar o poder real que ele tem. A capacidade que ele tem de ir para o mundo e de se fazer ouvido e visto e referenciado no mundo como uma criatura que está, de alguma maneira, mais capacitada do que os outros animais no seu entorno. Pois bem, nesse momento, a mulher, então, começa a perceber de que ela está perdendo poder. Ela está sendo submetida e ela, então, quer trapacear para vencer. Mas por que ela quer vencer? Ela quer vencer porque ela também quer dominar, porque ela de alguma maneira também quer aproveitar da situação para tirar vantagem do assunto. Então a mulher, nesse caso, como ela não tem força e não tem maneira de se sobrepor no mundo, ela se faz de fraca, ela finge ser fraca. Com isso, ela cria uma possibilidade de dizer: você me submete, você é o culpado e, portanto, eu agrido você, eu exploro você porque você vai ter que me proteger. Porque se você não me proteger, você não vai ter filhos. E ela então nega amor a esse homem e também ela gera conflitos aqui, usando a pior parte de si. E quando ela faz uso dessa pior parte de si, ela demonstra ter uma força falsa, uma força fake, uma força que não é real. E, portanto, nesse momento, assim como o homem, ela perde o poder real que ela tem de estar no mundo e de se mostrar como uma criatura que pode evoluir e ajudar os outros componentes, os outros indivíduos da raça dela e assim desenvolverem também. Então, com isso, a pressão, a vontade de dominar da mulher acaba ficando irrealizada e ela então põe mais força nesse processo. Ela põe mais intensidade nesse processo. E quanto mais intensidade ela põe, mais o homem quer dominar. E isso então fica um círculo vicioso que não termina nunca, que já devia de ter sido olhado com mais calma no mundo, mas que de alguma maneira isso se transmite até os dias de hoje nas relações que nós temos entre homens e mulheres. E eu então quero mostrar para vocês uma frase que foi colocada no livro Criando União e que também consta da palestra 229 do Guia do Patrick,
que ela é muito interessante para esse caso. Ele diz assim: vocês podem até mesmo já estar conscientemente aderindo aos seus processos mais elevados, aos seus mais elevados ideais. No entanto, em níveis mais baixos e profundos, as suas reações emocionais poderão não estar em total acordo com essas ideias suas, com esses ideais seus. Eles desviam-se delas. Então, é importante olharmos essa frase como se fosse um alerta de que, embora nós já estejamos num outro nível de consciência, como seres aculturados nesse planeta, nós ainda precisamos olhar para lugares mais baixos e profundos dentro dos níveis de nossa consciência para percebermos as nossas reações emocionais. Que reações emocionais? Aquelas reações que nós agimos no contato, na interação homem e mulher. E, portanto, nós podemos, então, nos preparar para fazermos um exercício onde eu gostaria que vocês fossem respondendo pergunta a pergunta dessas que se seguem de uma forma bastante atenta, bastante perspicaz, porque é aqui que mora o assunto. E vocês podem ir usando isso vagarosamente. Eu vou ler essas frases, mas vocês vão poder parar o áudio ou o vídeo e respondê-las com mais vagar. Então, a primeira delas é: onde e quando eu me sinto acusando ou culpando o sexo oposto? Então, é como que nós colocamos ainda hoje, nos dias de hoje, acusações e culpabilidades na outra pessoa, nos nossos parceiros. A segunda pergunta é: onde e quando eu me percebo ressentido com o sexo oposto? Aquele ressentimento, aquele ranço que sobra e que quase a gente às vezes passa desapercebido, mas ele existe, a gente sabe que ele existe. É um ressentimento, é um pensamento que diz: é assim mesmo, não vai mudar nunca. Então, esse ressentimento, ele precisa vir à tona. Deem uma olhada, investiguem nos seus processos, vejam se vocês conseguem encontrar situações onde vocês possam ver isso acontecendo. A terceira pergunta é: onde e quando eu me percebo desconfiado do sexo oposto? Uma sensação de dizer: não dá para confiar, ela está contra mim, ele está contra mim. É importante percebermos de que isso mora ainda dentro da nossa psique. Deem uma olhada, verifiquem se vocês encontram nas relações que vocês fazem com seus parceiros, parceiras, a presença dessa desconfiança, dessa sensação de que você está sendo passado para trás, de que você está sofrendo um trambique. E por último, procurem investigar onde e quando vocês ainda se percebem sentindo ódio, um ódio mortal, um ódio de dizer: como é que pode fazer isso comigo? Um ódio imenso que nós ainda carregamos dos nossos parceiros, não é? Então, procurem entrar em contato com esse ódio, não tenham medo de entrar, vocês não precisam agir sobre eles, apenas perceber, vejam se existe esse ódio e como que ele funciona. E então, quando vocês já tiverem trazido à tona todas essas perguntas, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, uma continuidade daquela frase que eu falei no início. Ela continua assim: é preciso verificarem esses desvios, é preciso protegerem-se contra esse seu desbalanceamento interno,
Que desbalanceamento interno é esse? É um desbalanceamento que diz, que compara aquilo que eu acho que tenho de mais elevados ideais em mim, como nós vimos na frase que eu li anteriormente, com aquele que não está em total acordo com o que vocês provavelmente já viram na resposta dessas perguntas que eu trouxe a vocês. Então, é preciso verificarem esses desvios, é preciso protegerem-se contra esse desbalanceamento interno, que externamente continua criando desarmonia em seus relacionamentos. É esse desbalanceamento, é essa sequência de perguntas que eu passei para vocês que continua desbalanceando internamente e criando desarmonia nos seus relacionamentos. Então, eu gostaria que agora você pegasse o seu diário, os seus papéis, o caderno e fizesse registro de tudo aquilo que você percebeu naquelas 4 perguntas. Faça uma anotação. Procure fazer registro das suas memórias, das coisas que vocês têm de memória que levaram vocês a se lembrarem de cada um daquelas atitudes que todos nós acabamos tendo em algum momento nas nossas relações afetivas. Procurem ser o mais completo possível. Procurem perceber de que o desbalanceamento entre os ideais e o que é real, eles continuam existindo e nós precisamos olhar para eles para que nós façamos um acomodamento dessas duas coisas dentro de nós mesmos. Não percam essa possibilidade de investigação. Isso causa problema, isso traz dificuldades nos nossos relacionamentos. E, portanto, eu vou deixar agora a frase inteira para que vocês possam fazer, quem sabe, até uma meditação, e eu vou aproveitar para lê-la novamente para que vocês possam aproveitar isso se desejarem. Vocês podem até mesmo já estar conscientemente aderindo aos seus mais elevados ideais. No entanto, em níveis mais baixos e profundos, as suas reações emocionais poderão não estar em total acordo com essas ideias suas, com esses ideais seus. Elas desviam-se delas. Portanto, é preciso verificarem esses desvios. É preciso protegerem-se contra esse desbalanceamento interno que externamente continua criando desarmonia em seus relacionamentos.